Olá, tudo bem? Eu sei que muitas vezes você lê muitos livros, muitos materiais na internet, livros de romance, literatura, livros técnicos ou até livros para desenvolvimento pessoal, mas sempre fica com a pulguinha atrás da orelha porque não sabe se está conseguindo reter todo aquele conhecimento. Acabou a leitura, fecha o livro e você já esqueci o que eu li, meu Deus, o que eu estou fazendo com toda essa leitura? Como que eu faço para reter esse conhecimento? Você também passa por isso, não é só você não, todo mundo passa por isso. E é o assunto desta videoaula, deste vídeo, deste bate-papo de hoje, desta quarta-feira, aqui no canal. Se você ainda não está inscrito ou inscrita, por favor, se inscreva, ajude essa professora a conquistar mais alunos, que eu quero ver todo mundo lendo, todo mundo colocando a leitura em dia, e além disso, tirando bom proveito dela. Além de se inscrever, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que elas tenham acesso ao meu material. Assim você me ajuda, ajuda o canal, ajuda outras pessoas a chegarem até aqui. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai distribuir para mais gente. Topa me ajudar? Gente, professora, você sabe que é aluno, né? Bora lá. A ideia de hoje é que eu passe para vocês algumas estratégias que eu uso e que funcionam comigo para que você consiga reter grande parte do conhecimento, dos ensinamentos que você adquire por meio de a leitura de um livro. Vamos começar falando primeiro de literatura, tá? Quando você está lendo um livro de literatura, geralmente você está lendo por diversão, por prazer, às vezes você não quer reter toda aquela história da narrativa. Tudo bem, se a história for bem marcante, ela vai ficar na sua mente, mas é claro que depois que você lê o livro, ou mesmo alguns anos depois, você não vai lembrar de detalhes da história da mesma forma como se você tivesse acabado de ler. Até aí, tudo bem, isso é normal. Apesar do nosso cérebro ter uma capacidade gigantesca de armazenamento, ele vai armazenar as informações que forem mais relevantes para a gente. Então, por exemplo, eu tenho um livro que é um romance que eu gosto muito, que é A Casa dos Espíritos, e se eu for falar dele agora para você, eu não vou ter informações detalhadas, mas eu sei o escopo da história e eu sei por que aquela história me marcou. De uma forma ou de outra, ela ficou presa no meu inconsciente, que toda vez que eu vou indicar uma leitura de um romance para alguém, eu vou indicar essa leitura, tá? Esse é um caso. O caso que eu quero falar hoje é basicamente sobre leitura de livros técnicos ou de desenvolvimento pessoal, que são aqueles livros que você quer ler e você precisa pôr em prática, ou então você precisa reter aquelas informações para fazer uma prova, para estudar, para dar uma aula, para, enfim, praticar aquilo na sua vida, independentemente de qual motivo que você está lendo esse livro, tá? Então, vamos começar com as dicas iniciais. O que você deve fazer para reter? Fazer uma leitura simplesmente escaneável, que você só lê, ou fazer uma leitura passiva, realmente você não vai conseguir reter tanto. Claro que você vai ter lembranças, né? Sua memória vai armazenar, só que se você precisar de uma informação um pouco mais detalhada lá na frente, se você só fizer isso, você não vai conseguir. Então, eu indico, né? Eu dou uma dica, para você que não leia só passivamente, leia rabiscando, ok? Eu também detesto rabiscar livros, se por acaso você é essa pessoa. Eu não rabisco livro de romance, de literatura de jeito nenhum, nem que me pague. Mas hoje eu já venci essa barreira e os meus livros de estudo eu faço um rabisco de lápis. E por que eu faço de lápis? Primeiro porque eu tenho dó de danificar livros, sou eu, me desculpa, tá tudo bem? E porque quando eu faço uma releitura daquele capítulo ou daquele trecho, de repente eu risco de novo, de repente eu apago e risco outra coisa, e o lápis me deixa essa flexibilidade, e sei lá, eu sou esquisita, eu gosto de escrever de lápis, até as anotações, algumas anotações que eu faço aqui são a lápis, enfim, me julguem. Então, eu faço essa anotação e outra coisa, eu costumo colocar post-it aqui e nas páginas que eu fiz essas anotações, porque depois fica mais fácil de eu achar. Então, se eu pego um livro que eu li e quero achar aquela informação nele, se eu for pelos post-its, para mim é mais fácil, porque olha, ali tem uma informação relevante na hora que eu for fazer a releitura. Então, primeiro, pegou o livro, abre o livro, vai no sumário, tá? No sumário você consegue, essa aqui é a leitura que eu estou terminando de fazer no momento, estou adorando. Quando você for ler um livro técnico, eu vou te dar um alívio agora para a sua vida, que você vai me amar. Quando você for ler um livro técnico desse jeito, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de rabiscar, na verdade, ou por ler essa etapa louca, é ir no sumário.
e ali no índice. Por quê? Porque, às vezes, você não vai precisar ler o livro todo. Principalmente se você está fazendo um trabalho de faculdade, se você está querendo informações específicas, nem sempre você precisa ler o livro todo. Da hora, né? Então, você pode dizer que lê um livro, mesmo não tendo lido ele de cabo a rabo, apenas uns capítulos, porque você leu aquela informação que você precisou no momento. Quem trabalha com pesquisa, quem está fazendo TCC, mestrado, doutorado, sabe que, por mais que a nossa bibliografia tenha 100 livros, a gente não leu aqueles 100 livros inteiros. A gente só leu os capítulos, os trechos, às vezes alguns, né? A gente precisa fazer a leitura integral, mas só do que a gente vai usar para colocar no nosso trabalho, e está tudo bem, o livro está lido. A gente pegou a ideia central. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Olha o índice, vê se você vai precisar ler de cabo a rabo ou não e leia, né? Livro técnico, às vezes, você não precisa. E o livro, geralmente, ele é dividido em duas partes, o conceito e o contexto. No conceito, o autor geralmente traz as explicações daquilo que ele está falando. Nesse caso, eu estou lendo O Caminho do Artista, da Julia Cameron, e ela está falando aqui sobre criatividade como um processo divino, como algo que nós temos dentro da gente, que só com alguns exercícios todo mundo consegue praticar a criatividade, digamos assim. E tem a parte contextual, que é quando o autor ele vai dar alguns exemplos de aplicações práticas do conceito. Então, se você é uma pessoa que você só gosta do conceito, você lê só o conceito. Você pode pular os contextos, que são as histórias. Eu, particularmente, como eu gosto de saber das histórias, eu leio tudo. Mas, por exemplo, se é um livro que eu estou lendo para o meu trabalho de doutorado, que eu preciso focar naquele... ali naquela explicação, naquela teoria, aí eu não leio o resto, mas aí vai de você, ok? Então, primeira etapa, ver o sumário, ver se você precisa ler o conceito, o contexto, se você vai ler tudo, beleza. Começou a fazer leitura, vai lá na sua marcação, você pode usar marca-texto, lápis, o que você quiser, o que fica mais fácil para você. Eu uso lápis, eu não uso marca-texto, e eu coloco os post-its. E agora já está melhorando, né? Você já está tendo uma interação melhor com o livro. A gente precisa interagir com o livro, né? Tratá-lo como um organismo vivo que está ali passando informações para a gente. Outra dica que é muito fundamental: quando você está num trecho do livro que você não está compreendendo muito bem, leia em voz alta. Gente, isso me ajuda demais. Eu mesmo estou lendo uns trechos de um livro de semiótica para eu escrever meu trabalho agora, que tem uns trechos ali que eu bati o olho no li da primeira, depois eu fico lendo em voz alta até que eu consiga assimilar aquela ideia. Parece bobeira, mas funciona demais. E uma outra dica, que essa você já sabe, se você já me acompanha há um tempo, se não, bem-vinda a primeira vez, ou bem-vindo, né, a esta dica, que é explicar para outra pessoa. Porque a gente só aprende de fato o conceito quando a gente consegue explicar. Gente, isso é fantástico. Eu sei porque eu sou professora, então eu faço isso na minha prática toda vez. Então, toda vez que eu leio um livro, para mim é muito fácil reter informações, porque eu vou, por exemplo, ler esse livro e vou explicar para os meus alunos. Assim, eu retenho conhecimento. Mas, por exemplo, se você não é professor, se você não trabalha com isso, é interessante que após você fazer uma leitura, explique para alguém. Conversa com alguém em casa, seu pai, sua mãe, seu marido, mulher, namorado, amigo, colega, cachorro, gato, o que quer que seja. Se não tiver ninguém para você explicar, fale sozinho, explique para si. Né? Olha, eu entendi que, bom, no capítulo 1, esse autor disse que a criatividade é um dom divino e todos nós temos a capacidade de criar coisas porque nós criamos a todo momento. Tá vendo? Ó, já dei uma explicação do conceito básico do livro que eu estou lendo. E assim você fala. Então, falar em voz alta, mesmo que não estiver explicando para outra pessoa, mas estiver explicando para si mesmo, ajuda e muito. Outra coisa, quando eu estou lendo algum texto, por exemplo, de uma aula, algo que eu vou usar aquelas informações logo, eu tenho um caderninho em que eu anoto algumas frases-chave e alguns conceitos. Isso me ajuda a eu voltar ao conhecimento, ao reter, absorver esses ensinamentos, sem precisar voltar no livro. Então, eu vou nessas anotações, se ficou alguma dúvida, eu volto no livro. Se não ficou, aquelas anotações já me serviram. Eu faço isso principalmente com materiais que eu estou usando, por exemplo, para dar aula. E se eu estou lendo um livro em algum outro idioma que eu preciso focar mais, prestar atenção, aí eu faço esse tipo de anotação. E agora o pulo do gato, que eu acho que é muito legal e funciona para muita gente, é cadê aqui o meu caderninho que eu vou mostrar? É o mapa mental.
Você pode fazer um mapa mental no Mind Master, que é um aplicativo, né? Você faz uma conta lá e você pode construir mapas mentais, mas como eu sou analógica, eu faço mapas mentais e estratégias no meu caderno de desenho, já mostrei aqui algumas vezes, tá? E aqui é um exemplo, gente, esse mapa mental não está terminado porque eu não terminei o livro, tá? Mas eu vou colocar aqui, porque é um exemplo que dá para ver mais ou menos como eu faço. Ó, aqui no centro, geralmente, eu coloco o nome do livro que eu estou lendo, e aqui eu vou puxando as informações dos capítulos. Aqui, geralmente, é a ideia central do livro, aqui são as ideias iniciais, aqui são as páginas matinais que ela dá dica para fazer, mas como é algo que eu já faço, é um conceito que já estou praticando na minha vida, você vê que não tem muita informação, né? Então, eu deixei aqui, inclusive, mais vazio. E depois aqui a semana 1, semana 2, que é a forma que está dividido o livro. Ela está ensinando artistas por semana. Ela passa alguns exercícios para eles fazerem semanalmente, digamos assim. Se fosse capítulo 1, capítulo 2, tomo 1, tomo 2, eu divido, faço esses desenhos toscos e dessa forma eu consigo me organizar visualmente. Se você manja de desenhar, nossa, vai ficar muito mais lindo que isso, tá? Então, falar em voz alta, contar para alguém, fazer mapas mentais, riscar, colocar post-it, revisitar. O importante para você gravar a leitura é que você a revisite. Não adianta você fazer uma leitura única para você reter o conhecimento, tá? E revisitar um texto não significa ler o livro todo. É só você fazer essas anotações, tanto no livro, quanto no caderno ou no mapa mental, e depois você recorre às suas anotações. Se ainda ficou alguma coisa que você quer aprofundar, aí você volta no capítulo do livro, porque ali você vai estar indicando onde está o material. Bom, essas foram algumas dicas que eu uso e que eu acho que você vai aproveitar. Me diz aqui nos comentários se você gostou. Se por acaso você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que toda quarta-feira tem vídeo. Quando não tem vídeo, eu entro ao vivo, tá? Toda quarta-feira costuma ter uma aula que é ao vivo, mas no mês de julho essas aulas estão suspensas e eu vou entrar aqui com o vídeo sempre explicando alguma coisa para você de forma gravada. E para você não perder nenhum, faça a sua inscrição aqui no meu canal, porque você me ajuda a convidar mais alunos para a gente ter esse papo toda quarta-feira. Assim que as aulas incríveis voltarem a ser ao vivo, né? Eu aviso por aqui, ou então aviso lá no meu e-mail. Se você ainda não recebe meu e-mail e quer receber meu e-mail semanal, deixa um recado aqui com seu e-mail, que eu vou te cadastrar na minha lista. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu espero te ajudar e que você consiga ler mais e reter todo o conhecimento que você recebe através dos livros. Até a próxima!